Fala galera, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um vídeo do Marco 10. O meu nome é Gabriel Salotti. Voltei das férias, finalzinho de 2021, início de 2022, deu pra curtir pra caramba, mas agora eu tô de volta aqui no canal para trazer todas as novidades, análises de todos os assuntos envolvendo o Flamengo, inclusive sobre esse homem maravilhoso que tá aqui do meu lado, novo treinador do Flamengo, Paulo Souza, que já desembarca no Rio amanhã, de manhã, sexta-feira, por volta das 6h30 da manhã. Não deve ter entrevista, não deve ter tanta gente no aeroporto, mas ainda assim ele vai chegar logo amanhã e já vai direto conhecer as suas instalações no Ninho, já dando aqui a primeira informação do vídeo. Mas enfim, vamos acompanhar sim ao longo do ano todo o trabalho dele, fazendo análises, dando opiniões, trazendo notícias sobre o Paulo Souza. E para isso, pô, se inscreve aqui no canal, dá aquela forcinha aí também. Fique acompanhando aqui o seu portal para saber tudo relacionado a Flamengo e também ao Paulo Souza, que chega agora, vai chegar inclusive amanhã no Rio de Janeiro. Beleza, galera? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha nas notícias do Flamengo de agora, do dia de hoje, 6 de janeiro. Nós tivemos ontem a estreia dos Garotos do Ninho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E como vocês estão ali do lado, porra, a estreia não podia ser melhor, né, cara? Um 10-0 categórico em cima do Forte do Espírito Santo. O Flamengo que vem para a Copinha com algumas dúvidas, porque o time que tá aqui tem muitos destaques, tem muitos jogadores promissores, mas ainda assim é considerado uma média de idade menor do que a maioria da Copinha, né? A Copinha, que é uma competição aí sub-21, está sendo disputada agora pelo Flamengo com jogadores em uma média de idade de 18 anos e 8 meses. Isso porque o sub-20 principal do Flamengo ficou no Rio de Janeiro para a disputa do início do Campeonato Carioca, né? O time do sub-20 deve jogar pelo menos aí 3 rodadas das 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto os jogadores que já foram muito destaques, campeões brasileiros da Copa do Brasil no Sub-17, foram a São Paulo para poderem jogar essa competição que é tão importante para as categorias de base daqui no Brasil. E de qualquer forma, cara, jogo absurdo, o Flamengo controlou muito do início ao fim. Quer dizer, só fazer uma observação aqui, nada contra, obviamente, né, o time do Forte. Pô, quero mais que eles se recuperem dessa goleada, que consigam se provar ao longo da competição. A gente sabe que esses times menores normalmente têm uma infraestrutura muito precária e, inclusive, na Copinha é um momento onde isso fica muito escancarado, né? Onde surgem vários relatos de vários times, de vários jogadores em relação ao perrengue, até para chegar em São Paulo, perrengue para tu chegar em São Paulo, a falta de estrutura que os jogadores têm que lidar no dia a dia. Então, é foda, eu entendo que é foda. Mas assim, o time do Forte é fraco, né? Convenhamos, ele não conseguiu oferecer resistência para o Flamengo. O Forte não conseguia sair jogando, que sempre a segunda bola era do Flamengo, sempre saía um passe errado e a bola sobrava para o Flamengo. E o Flamengo, dentro dessa característica do jogo, conseguiu se aproveitar muito bem, né? Uma prova dessa é o placar, mas ainda assim tivemos muitos jogadores que jogaram muito bem, como por exemplo o Mateusão, que entrou no segundo tempo e marcou já 3 gols logo de cara. Teve também o Kaique David, que jogou pela esquerda, criou muitas jogadas. O zagueiro Kaique Soares, que também achei um zagueiro muito bom, muito promissor. Os dois zagueiros têm essa característica de serem construtores, de darem aqueles passes que atravessa o campo e chega ali no camisa 10, ou então de fazer aquele lançamento que coloca o ponta numa condição muito boa. Os dois zagueiros, o Kaique Soares e o Cleiton, têm essas características, mas ainda assim me chamou bastante a atenção do Kaique Soares. Tivemos muitos outros nomes, promissores também, cara. O Wesley, lateral direito, que marcou gol. O Ayrton também, que já vinha sendo um grande destaque, uma grande joia do Flamengo nessa categoria de base. E, a estreia realmente não poderia ser melhor. Estreia do Flamengo aqui no grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O próximo jogo do Flamengo vai ser contra o Floresta. O Floresta que... moleque, eu esqueci de onde que é esse time, mas enfim. Flamengo jogando todos os seus jogos do seu grupo na Arena Barueri. E esse jogo contra o Floresta vai ser no sábado agora, 8 de janeiro, às 7 horas da noite. Flamengo que, mesmo com a idade média muito menor do que o normal na Copinha, conseguiu ainda se impor bastante. O time demonstrando muitas alternativas de criação. E claro, eu não podia falar, caralho, se eu fizesse isso ia ser um crime. Eu não podia falar dos destaques da partida sem falar do Matheus França, o nosso camisa 10, que é também uma das joias do Flamengo, né, das categorias de base. Jogou pra caralho, né? Conseguiu aí
marcar os 2 gols, e além disso criou muitas jogadas boas, como camisa 10, domínio de bola tranquilo, visão de jogo apurada, conseguia sempre enxergar um companheiro em boas condições para receber o passe. Tem todos os atributos bons de Matheus França, um jogador muito completo, e ele promete sim, ele com certeza vai ser uma das próximas, ele provavelmente vai ser um dos próximos grandes jogadores do Flamengo. Até medo de falar essa merda aqui, né, porque porra, qualquer energia do universo pode servir para causar o flop, o famigerado flop. Mas, mesmo assim, né, o que o moleque mostrou em campo é coisa de maluco. Ele é excelente jogador e eu vou tentar aqui, mano, não me empolgar, certo? Mas enfim, parabéns para os garotos do Ninho, continuar mantendo esse pique. Flamengo que já tem 4 títulos da Copa do Brasil, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com certeza um dos mais tradicionais da competição, tá buscando o pentacampeonato agora em 2022 com uma equipe mais jovem, mas que já mostrou pra caralho o seu valor na noite de ontem. Continuando, galera, falando agora do Thiago Maia, uma das principais notícias envolvendo o Flamengo no dia. Peguei aqui um print da coluna do Flamengo, um dos grandes sites aí em relação à cobertura do rubro-negro. Thiago Maia assina rescisão de contrato com o Lille. E, bem, agora isso significa basicamente que o Flamengo fez a compra definitiva pelo Thiago Maia e ainda foi um negócio que saiu em muito boas condições para o Flamengo, porque o valor inicial que foi proposto pelo time francês era de 6,5 milhões de euros, mas o Flamengo conseguiu reduzir essa proposta para 4 milhões de euros, né? Que, de acordo com a matéria aqui, é aproximadamente 25 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Cara, achei uma excelente contratação, inclusive a gente percebe nessa negociação que ficou bom para os dois lados, né? O Lille provavelmente não queria mais seguir com o Thiago Maia no seu projeto, e o Flamengo, pelo contrário, queria contar com um jogador que já mostrou, na minha opinião, ser um excelente jogador. Ele, infelizmente, ainda não pôde ser aproveitado como ele deveria, por conta da lesão que ele sofreu, da lesão que o deixou o quê? Foram uns 6 meses afastado, né? Foi uma merda assim. E ainda é foda, eu fiquei com medo ao longo da temporada passada, porque ele parecia que estava demorando muito para voltar a pegar o ritmo, mas ainda assim ele entrou em algumas partidas, fez boas atuações, um segundo volante meio ali que eu considero muito qualificado no passe mesmo, de distribuir o jogo e de ajudar na construção do time. Na marcação também tem os seus atributos, tem alguns defeitos, claro, mas ainda assim é um jogador que o Flamengo vai poder contar e que é um excelente jogador, na minha opinião, e que ainda tem muito a mostrar pelo Flamengo. Vamos ver se ele voltou lá por junho, julho, né, do ano passado. Vamos ver se ele saiu dessa punheta de tá se recuperando lá da lesão, mas porra, ele tá demorando vários meses para se recuperar da lesão. Vamos ver agora, com uma pré-temporada, com o tempo certinho para o Paulo Souza já chegar aqui e entrosar ele com o time, ver o que ele pode entregar. Até porque se o Flamengo teve essa movimentação, provavelmente isso passou pelas mãos do Paulo Souza, que está muito ativo na construção do elenco, que demonstrou ter um conhecimento muito grande sobre o elenco do Flamengo. Falou que estudou, já tinha os relatórios prontos aí, os caralho. Então, a montagem do elenco está passando muito pelo Paulo Souza, e eu acredito que acredito, não tenho informação disso, mas acredito que essa negociação passou sim pelo técnico português que chega agora na Gávea. Enfim, acho que vai ajudar pra caralho. Thiago Maia é pica e mas ele ainda não mostrou tudo que ele pode, na minha opinião, com o Flamengo. Tava mostrando antes da lesão, né? Depois da lesão é foda, tem aquelas porra toda, mas enfim, eu confio que o Thiago Maia possa agregar o Flamengo numa posição que é o que o Flamengo tá bem servido, né? Tem o Andrés Pereira, tem o João Gomes, e ainda mais nesse impasse do Andrés Pereira, se ele vai voltar ou não vai para o United, porque o valor que pediram para ele ficar é muito alto. Então ainda mais importante ter um jogador como o Thiago Maia no elenco. E a próxima notícia, gente? Técnico bate o martelo e o West Ham prepara nova investida por Gabigol. Outra notícia da coluna do Flamengo, publicada hoje. Cara, assim, o portal que foi o site onde surgiu essa notícia, afirma que o West Ham prepara uma nova proposta, defesa em definitivo para contratar o Gabigol, a exigência do técnico deles, os caralho. Eles tentaram abrir uma proposta por um empréstimo de 18 meses, o pagamento de 6 milhões de euros. Porra, brincadeira. O Flamengo não tem interesse sequer de ouvir propostas por empréstimo,
e já deixou claro qual será a sua postura em relação aos interesses por Gabigol. A única chance de negociação é pelo valor da multa rescisória de 33 milhões de euros, 212 milhões de reais. Ou seja, caso queira insistir em Gabriel Barbosa, o West Ham precisará fazer um investimento histórico. É exatamente isso, cara. O Gabigol é um dos caras que realmente não pode sair, porra, por conta de toda a identificação dele como ídolo, por causa, não só disso, acho que talvez é mais importante que isso, é o quanto que ele agrega tecnicamente, o quanto que ele responde em campo, tendo excelentes números, marcando gol pra caralho, sendo muito decisivo. Mas, pô, a identificação com o torcedor do Flamengo também é coisa de maluco, cara. O cara cantando música da organizada, como é que isso não me pega de jeito, né? O Flamengo também tem o Pedro, assim, mas não tem como, mano. O Gabigol também faz outras funções, ele é um centroavante, mas que ele é muito móvel também. Ele tem desenvoltura no jogo fora da área, e como finalizador é o cara que nós conhecemos, é um cara que também considero indispensável para o elenco do Flamengo nesse ano. E sei lá, mano, conhecendo o Gabigol, eu não acho que o West Ham seja um projeto que atrairia ele. No máximo ter a visibilidade na Europa, não sei o quê, mas o cara parece estar muito feliz aqui, parece amar o Rio de Janeiro. Ele demonstra já entender pra caralho sobre o Flamengo. Quer dizer, claro que isso que eu tô falando tudo pode ser ilusão de torcedor, porque a gente sabe como é que funciona no meio do futebol. Mas ainda assim eu prefiro morrer na minha ilusão, filho. Prefiro acreditar que pra mim o Gabigol ama o Flamengo e os caralho. Mas além da ilusão de amar ou não o Flamengo, concretamente tá completamente difícil do Gabigol sair, quase não tem chance. Eu já fico até com medo de falar essas merdas aqui, mas enfim. E é isso, cara. O Paulo Souza também já falou abertamente. Falou não, tipo, uma fonte disse que o Paulo Souza falou que ele ficou encantado com o Gabigol, com o Bruno Henrique. Então, porra, com certeza se chega o Paulo Souza aqui, ele vai falar: caralho, mano, não negocia o Gabigol, cara, pelo amor de Deus. Com certeza um dos grandíssimos jogadores desse elenco que, mano, que com certeza vai ficar. Mas enfim, prefiro também jogar aí pra mão de Deus, porque senão daqui a pouco ele vai embora e eu fico como aqui, né? Mas enfim, galera. Partindo para mais uma notícia, foi essa que eu já tinha comentado antes mesmo. Paulo Souza já tem data e hora para chegar ao Rio. Entrevista no aeroporto, a incógnita. Notícia do mundo rubro-negro. Como eu tinha falado no início do vídeo, o Paulo Souza deve chegar aqui no Brasil amanhã, sexta-feira, por volta das 6h30 da manhã. Ele já foi recebido ali ele vai ser recebido, aliás, agora à noite pelas embaixadas do Flamengo em Lisboa. A embaixada que vai entregar para ele, pelo que eu fiquei sabendo, um cachecol do Flamengo. É um cachecol? É uma merda assim. E 2 livros também, que foram uma solicitação dele, né? 2 livros contando a história do Flamengo. Pera aí, um cachecol e 2 livros, e 2 livros falando da história do Flamengo. Lembrando também uma coisa que a reportagem do Globo Esporte em relação a esse mesmo assunto me lembrou, foi de que o Jorge Jesus também teve uma mesma recepção no aeroporto, um Aeroflá Lisboa, onde ele recebeu mimos, recebeu o apoio da torcida, e vamos ver se o Paulo Souza já consegue ter essa primeira energia da torcida do Flamengo, consegue sentir esse primeiro contato com esse gesto tão maneiro dos companheiros lá da embaixada do Flamengo lá em Lisboa. Então ele vai chegar aqui amanhã por volta das 6h30 da manhã e já vai direto para o Ninho do Urubu, já vai direto conhecer as instalações do Flamengo, coisa que ele só viu até agora por foto e vídeo. Rapaziada, basicamente é isso. Chegamos ao final de um plantão aqui no dia 6 de janeiro para, brindar a minha volta das férias. Sempre um prazer estar aqui falando da coisa que eu mais amo nesse mundo, que é Flamengo e futebol. Espere muito conteúdo maneiro do Marco 10 para 2022. Eu com os moleques, os tricolores, o Dimitri e o Matias. Estamos contratando flamenguistas. Se você quiser para fazer vídeo comigo, comenta aí embaixo ou então manda o seu currículo. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscreverem no canal e também de curtir as páginas do Marco 10 nas redes sociais, tá? Ali para baixo, para não perder nenhum conteúdo do Marco 10 e nenhuma notícia do mais querido. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu!